Então, nós fizemos uma apresentação bem prática. Só num primeiro momento a gente vai explicar um pouquinho o VAR para quem está assumindo agora a secretaria e tem um pouquinho menos de aderência ao tema, mas o foco mesmo é trabalhar nas condicionalidades e o que o município faz no âmbito municipal, o que o município pode fazer, deve, e aquilo que ele pode fazer para atender as condicionalidades do VAR. Lembrando que os municípios que foram habilitados receberam o ciclo 24, 25, e que agora estão se preparando para receber o ciclo 25, 26. Então, para o próximo ano. Então, as ações que são feitas agora, tem algumas condicionalidades, cujas ações que são feitas agora impactam o ciclo posterior, que é o próximo ciclo, exercício fiscal 25, recebimento do recurso 26. Mas tem ações que já foram feitas, 2019, 2023, a gente vai falar sobre isso hoje, que impacta o recebimento desse recurso. Ou seja, já foi feito, quem estava antes de vocês, que era o dirigente anterior, as ações ou as não ações, né, impactam também no recebimento de 2026. E algumas que vocês farão agora já estão impactando para os próximos também, né? Até o exercício de 27. Então, a gente quer esclarecer um pouco isso para vocês, na hora do recebimento do recurso, entenderem, recebi 50%, não recebi as outras 50%, ou eu não fui habilitado. Nossa, mas o resultado do SAEB foi bom em 23, mas eu fui inabilitado, eu não recebi, eu não cumpri o critério. Então, a gente vai ser bem prático nas orientações, trazendo principalmente aquilo que a gente tem visto em muitos municípios, não apenas na Anvapa, daquilo que está sendo feito bem, e por isso está resultando em habilitação contínua do VAR, e aquilo que, às vezes, o município deixa escapar alguma coisa e acaba não recebendo. Porque é importante, o que a gente vai frisar bastante hoje aqui, é que não basta ser habilitado. Né? Além de ser habilitado, os alunos precisam aprender e precisa aumentar a proporção de crianças com baixo nível socioeconômico e crianças enquadradas no que a gente chama de indicador PPI, que é pretos, pardos e indígenas, para alcançar também o VAR. E às vezes os secretários se confundem nisso. Falam, nossa, mas eu cumpri as condicionalidades e aí só recebi 50%. Então, a gente vai trabalhar um pouco esses critérios aqui com vocês para entender. E entender o que mudou, o que veio de novidade na resolução número 15, resolução CIF número 15, agora do mês de junho, que acabou de ser publicada com os novos critérios do VAR, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, acho que todo mundo conhece, mas vamos entender dentro dos dinheiros da educação, onde se enquadra o VAR. Helena? O VAR, ele é uma complementação do Fundeb, que ela é calculada em cima do valor aluno Fundeb. Cada município tem um valor que é transferido ano a ano, só que o Fundeb instituiu duas novas complementações, que é o VAT e o VAR, que eles dependem da atuação dos municípios para que tenha essa complementação, esse valor a mais depositado na Secretaria de Educação. O VAT é relacionado ao preenchimento correto dos dados da Secretaria no CIOP, então demanda aí um diálogo bom com o contador da Prefeitura, porque se tem informação incongruente nessa plataforma, o município corre o risco de não receber essa complementação.
E o VAR, que é uma complementação por resultado. Então, depende muito do cumprimento das condicionalidades, e de acordo com a lei do Fundeb, ela vai ampliando ano a ano, até chegar a um percentual de mais ou menos de 2,5% a 6%, se eu não me engano, o aumento do valor a ser transferido para cada ente federado. Então, a gente tem essa complementação que entra dentro da cesta, que a gente fala que é a cesta do Fundeb. Professora Lília, você quer falar dos indicadores? Vamos lá, a gente vai e a gente vai devagar, gente, que é para dar espaço para vocês irem perguntando. Que a ideia é que a gente vá dialogando, vá conversando, para vocês irem tirando as dúvidas. Não é um tema que a gente deva avançar assim, muito rápido, para que vocês tenham compreensão geral. Bom, dentro daquela parcela, daquele percentual de 2,5% do VAR, que é aquela complementação, quais são os critérios para o município receber a complementação VAR? Primeiro passo, que está aqui, ó, bem no início, atender todas as condicionalidades, tá? Atender todas as condicionalidades, as 5 condicionalidades, que a gente vai falar delas aqui, dar um geral nelas, e não se preocupem que isso aqui tudo a gente vai mandar e a gente está fazendo uma orientação passo a passo para vocês também, e também depois vamos tirar as dúvidas no individual de cada município, tá? Então, atender todas as condicionalidades é condição sine qua non para habilitação do VAR, mas nem todas são atendidas nos mesmos prazos. Então, agora, a mais urgente é dia 31/8/25, em que os municípios vão ter que atender a condicionalidade 1 e a condicionalidade 5. Por isso, a gente vai falar mais especificamente dessas duas hoje, mas vamos trabalhar a 3 e a 4 também, a 2 e a 3, desculpa, a 2 e a 3, porque também tem ações para serem feitas esse ano, mas a mais urgente é agora, até dia 31/8, vão ter que subir documentação relacionada à condicionalidade 1 e à condicionalidade 5, que a gente vai falar especificamente do que se trata ainda, tá? Que é essa novidade. As grandes novidades da resolução MEC-CIF número 15, saiu agora, são relacionadas à condicionalidade 1 e à condicionalidade 5. Uma vez atendidas as condicionalidades 1 e 5, tem 2 critérios, 2 indicadores que são utilizados para receber o dinheiro, para que o município receba o dinheiro, tá? Então, o município tem que atender as condicionalidades e depois o MEC faz um cálculo, ele tem uma fórmula para o atendimento de 2 indicadores. O que a gente chama de VAR atendimento, que ele representa 50% aí do recurso, e o VAR aprendizagem, tá? Dentro do VAR atendimento, a gente vai aprofundar hoje no VAR aprendizagem. Porque o VAR atendimento, gente, é a cobertura escolar. Tendo em vista que já se considera que todos os municípios universalizaram a educação, o ensino fundamental, mas aí fiquem de olho, né, se tem alguma discrepância nisso aí no seu município, né, porque o Brasil parte do princípio que já universalizou o ensino fundamental. Mas se tem criança fora da escola, no ensino fundamental tem que ir atrás, tem que ter busca ativa, porque senão não cumpre essa cobertura escolar. O governo federal, o Tribunal de Contas, está olhando agora com mais atenção para a expansão das matrículas da educação infantil, certo? Nesse VAR atendimento. Se o município progressivamente está expandindo, está buscando a universalização da pré-escola, eu sei que aí a maioria esmagadora de vocês, acho que todo mundo já universalizou a pré-escola, mas o quanto que está expandindo também na creche. Nesse VAR atendimento, tem que ficar muito atento às taxas de abandono. Muito atento às taxas de abandono, porque se a taxa de abandono
for alta, significa que tem criança do ensino fundamental fora da escola. E isso, legalmente, não pode. Criança do ensino fundamental tem que estar na escola, né? Então, essa é a taxa, esse é o que a gente chama de VAR atendimento, que representa aí 50% do VAR. O VAR aprendizagem. O VAR aprendizagem, gente, ele inclui duas condicionalidades. Quando vai ser feito o cálculo do VAR aprendizagem, ele olha para duas situações principais. O avanço geral da aprendizagem, todo mundo tem que aprender melhor em matemática e língua portuguesa, porque o SAEB é a base de cálculo do VAR. Então, todos os alunos precisam avançar. O gráfico do município, né, quando vocês acompanham lá a proficiência do SAEB, a proficiência adequada do SAEB, que é quinto ano ali, acima de 200 pontos no SAEB em língua portuguesa, e, se não me engano, é 240, alguma coisa assim, na matemática. Tem que continuar crescendo, tem que estar sempre avançando a aprendizagem. Tem que garantir 80% da participação dos alunos na prova, SAEB, e aí 80%, o MEC já não fala mais em 80%, o MEC coloca assim, município, foca no 100%, foca no 100%, porque se houver alguma discrepância de dado de SAEB, de censo escolar, alguma discrepância de informação, você tem aí uma margem de erro, então foca no 100%, mas tem que garantir o mínimo de 80%, e tem que reduzir as desigualdades da aprendizagem, para receber os outros 50%, tá? Do lado aqui eu coloquei a legislação para vocês, do VAR aprendizagem, mas a gente vai falar mais detalhadamente hoje dessas condicionalidades que impactam o VAR aprendizagem, ok? Vamos detalhar isso, fiquem tranquilos. Pode passar, Helena. Aí vamos lá. Para quem não conhece, eu sei que a maioria de vocês, esmagadora, sabe isso de cor e salteado. Mas para quem não conhece, essas são as 5 condicionalidades do VAR. Por que eu fiz elas coloridinhas e diferentes? Porque cada cor aí que eu coloquei tem uma competência para a garantia dessa... Tem uma competência de cálculo. Digamos assim, é como cada cor dessa está na competência de um determinado ente fazer o monitoramento e o cálculo. Então, vamos lá. Vamos começar pela condicionalidade 1 e a condicionalidade 5, que vocês estão vendo que está na competência dos municípios, estados e Distrito Federal. Nós vamos detalhar uma por uma. Aqui a gente só está fazendo visão geral, tá bom? A condicionalidade 1 é aquela que vocês estão coçando a cabeça de vocês aí desde o ano passado, ano retrasado, que é o provimento do cargo ou função de gestor escolar. Escolher o gestor escolar por critérios de mérito, critérios técnicos, né, de mérito ou de desempenho. Foi aqui que teve uma mudança no VAR, que a gente vai falar um pouquinho, e a condicionalidade 1 e a condicionalidade 5, que estão em azul marinho, são justamente as duas, referente a essas duas que vocês têm que subir documentação até o último dia de agosto. Tá? É exatamente sobre essas duas que vocês precisam subir, por isso a gente vai tratar delas com mais carinho. A 1 é de gestor escolar, a 2 é sobre os referenciais curriculares do município, e aqui nós vamos falar um pouquinho de BNCC da computação, porque já vem acenando, a gente já esperava que para esse ano ela fosse uma condicionalidade que, caso não atendesse, inabilitaria o município. No entanto, a resolução CIF nos surpreendeu, e mais esse ano a BNCC da computação não vai inabilitar. Estava todo mundo meio esperando que já para esse ano inabilitaria para o VAR.
Mas, tanto que nós estivemos já conversando aí na Anvapa presencialmente ano passado sobre a BNCC da computação, para quem estava aí, Lenita, o pessoal que já estava, lembra? Mas ainda não veio inabilitando, mas tem uma recomendação forte, muito forte, não é nem recomendação, estão sugerindo fortemente que os municípios se preparem, porque é bem provável que para o próximo ano, se não tiver tudo adequado, vai inabilitar, tá bom? As condicionalidades 2 e 3, que são calculadas pelo INEP e estão diretamente relacionadas ao SAEB e ao preenchimento do censo escolar, que são as que estão em amarelo, que a gente também vai falar mais detalhadamente, que é 80% da participação dos estudantes, e a 3, que é a redução das desigualdades educacionais. E essa tem algumas ações que o município, é recomendável que o município faça ao longo desse ano, porque o SAEB está aí, então é importante que tenha alguém na secretaria para pensar o que a gente vai discutir hoje sobre o SAEB, para chegar lá no dia da prova e o município está preparado para dar as informações adequadamente. Mesmo aqui na condicionalidade 3, tem uma ação para ser feita até dia 30 de julho agora, que é referente, que impacta diretamente as condicionalidades 2 e 3, que é o preenchimento do censo escolar em caráter preliminar. Tem informações que impactam na condicionalidade 2 e 3, que estão diretamente relacionadas ao preenchimento do censo. Olhar para quem está preenchendo o censo escolar nesses próximos 5 dias, vocês vão ver que é uma ação fundamental para garantir também o recebimento do VAR no ano que vem. Percebem que é uma série de pequenos detalhes, por isso a gente fez um checklist para vocês, que a Helena vai mandar depois, um checklist do que eu preciso fazer para vocês irem ticando e não se perder. Pode passar, Helena. Pode passar, Helena. Passou? Ah, Sim. Tá certo. Apareceu, demorou para aparecer aqui para mim. Ah, perfeito. Pronto. Vamos lá. Vamos começar pela condicionalidade 3. Vamos começar pela... Ué, pulou aí, Helena? Acho que pulou, hein? É na 2, né? Tá certo, agora tá certo. 2, tá certo. 2. Vamos começar pela condicionalidade 2 e a 3, porque a que impacta agora, vocês têm ações para realizar até agora, dia 30 de julho, no censo preliminar, que impactam nessa condicionalidade 2. Às vezes a gente fica pensando, a condicionalidade 2, que é garantir, saiu, viu, Helena? Aí. Às vezes a gente fica pensando, é só eu garantir lá no final, no dia da prova, que 80% dos meus alunos estejam lá, isso está tudo resolvido. Mas não é bem assim, nós temos uma série de ações que a gente precisa fazer com antecedência para chegar lá e não apenas garantir esses 80%, mas garantir que as informações do censo não gerem incongruências depois com censo escolar, VAR, tá? A gente vai ter que falar das duas coisas, censo escolar, SAEB, VAR, nós vamos ter que falar tudo junto, porque eles captam as informações do mesmo banco de dados. A primeira coisa que precisa tomar aqui cuidado é tomar cuidado com as inconsistências. Gente, só um instantinho, só um minutinho. Desculpa, estava batendo aqui na porta, me perdoa. O primeiro passo, precisa tomar cuidado com as inconsistências. O que a gente sugere? A gente sugere que vocês se reúnam com o técnico que é responsável por preencher o censo escolar no seu município e façam um checklist com o seu técnico do censo escolar. Por quê? Agora é o que a gente chama de preenchimento de etapa preliminar do censo. Por conta de ser chamada de etapa preliminar, muitos municípios não dão aquele cotonete, aquele pente fino,
já para o censo preliminar, para a etapa preliminar. Por quê? Porque depois tem uma fase de ajuste. O que é importante ter em mente, gente? É da fase preliminar que o SAEB capta as informações. Não é na fase pós-ajuste. E é aí que está a chave, o pulo do gato. Tudo que for para o censo escolar agora, na fase preliminar, será usado para gerar as listas do SAEB e para gerar os dados do SAEB. Quando vocês inserirem os ajustes depois, se houver inconsistência entre os ajustes e o que foi no preliminar, eles derrubam essas inconsistências e isso impacta negativamente, pode impactar negativamente, penalizar, o MEC usa o termo, o INEP usa o termo penalizar o cálculo do seu VAR, porque está penalizando o cálculo de alunos com desigualdade socioeconômica, alunos PPI. Gente, sempre quando eu falar aluno PPI, são os enquadrados no IBGE, preto, pardo e indígena, tá? PPI, que é o termo que o INEP usa. Impacta no número desses alunos, derruba a inconsistência e o município tem o cálculo penalizado. E aí não fica nem sabendo, depois não recebe VAR lá na frente, não entende por que não recebeu, só recebeu metade, aí não fica maluco porque não encontra os dados direito e acaba não entendendo exatamente o que acabou acontecendo. Então, confere os relatórios antes de fazer o fechamento dos dados preliminares do censo. Fundamental. Nesses 5 dias, focar nas informações do censo. Tem que ficar muito atento, gente, que eu vou listar aqui para vocês o que mais costuma acontecer, tá? Por isso o checklist aqui é sobre o que mais costuma acontecer. Mas o que mais provoca inconsistência é mudança de modalidade, de etapa, de turno, de mudança de aluno de turma, que depois retifica lá na frente e gera inconsistência no MEC. Então, a gente, para a condicionalidade 2, que é a dos 80%, é importante. Talvez, assim, esses sejam os 7 pontos mais importantes aqui do checklist. Olha com o teu técnico do censo, aplica esse checklist com ele na hora que você estiver conferindo o relatório antes de fazer o fechamento dos dados preliminares do censo. Todos os alunos foram vinculados nas turmas de 25? Está tudo vinculado mesmo? Um por um? Tem que fazer um cheque para ver se todos, 100% dos alunos estão vinculados nas turmas de 2025. Às vezes por questão de sistema, dá erro de sistema, dá bug. Aluno que era do ano passado ainda está vinculado na turma do ano passado e na hora de inserir o dado não está vinculado na de 2025. É raro, mas acontece. E tudo que está aqui nesse checklist, gente, se acontecer, penaliza os dados, penaliza o cálculo do município. Por isso é importante ficar atento. As turmas remanejadas foram incluídas? Não esqueceu nenhuma turma, não? Ela estava como a turma num determinado período, foi remanejado para outro período, foi incluída e foi atualizada? Ou foi remanejada de escola, por exemplo? E os novos alunos que acabaram de chegar, conferiu se está incluído? A turma que vai fazer o SAEB está marcada lá no censo como escolarização. Isso é fundamental. Tem município que perde turma inteira na hora de calcular, porque não está marcado como turma de escolarização. Só faz SAEB turma de escolarização. Turma de AEA não faz SAEB. Turma de atividade complementar não faz SAEB. Turma multisseriada não faz SAEB. Tá? Então, mas a gente vai detalhar isso lá na frente. Mas a gente sabe disso, Lilian, mas às vezes o técnico do censo escolar não fica atento para isso. A turma que fará o SAEB está declarada como ensino regular? EJA, gente, ou exclusivas de AE não entram no SAEB. Então, precisa olhar lá se está declarada como ensino regular.
Alicia, pode... Eu acho que a Alicia caiu, porque está congelada a tela dela. Ah, você está aí, Alicia. Pode interromper a qualquer momento, viu, Alicia? Seu microfone está desligado. Pode interromper a qualquer momento. Tá bom, ok. Para complementar. Pode ir. Sexto, super importante isso aqui, gente. As turmas estão com a etapa série correta. Segundo, quinto, nono ano do ensino fundamental, que são os que fazem o SAEB, e o terceiro, quarto do ensino médio, né? Elas não são multisseriadas, não são EJA, não são normal magistério. Preciso olhar lá se elas estão, se isso está preenchido corretamente. Funcionalidade 3, gente, essa a gente vai um pouquinho mais devagar, porque ela é o coração do VAR, e é onde a maioria dos municípios, eles estão atuando organicamente, não estão atuando intencionalmente. Então, acaba não recebendo VAR porque não faz uma atuação intencional na observação dessa condicionalidade 3. Por quê? Por que ela é o coração do VAR? Porque qual é o perfil, o que está vindo para o novo Plano Nacional de Educação agora? Educação com qualidade social. O que é educação com qualidade social? É equitativa e inclusiva. Onde entra essa equitativa? O princípio de que todos têm que aprender. Todos têm que aprender. Mas quando a gente abre os resultados do SAEB por cor, por raça, cor e por nível socioeconômico, os PPIs pretos, pardos, indígenas e os alunos de baixo nível socioeconômico não estão aprendendo na mesma proporção que os alunos brancos e de alto nível socioeconômico, ou médio nível socioeconômico. Eles estão aprendendo menos. E partindo do princípio que todas as nossas crianças têm capacidade de aprendizagem, a questão colocada aqui é como é que o município está atuando para que as crianças que não estão aprendendo adequadamente, não estão na faixa, no nível de aprendizagem, de proficiência adequado do SAEB, o que é que o município está fazendo para corrigir isso? Essa é a pergunta, tá? O que o município está fazendo para corrigir isso? Bom, qual é a fonte de dados para aferição da condicionalidade 3, gente? É aqui que o bicho pega, que eu falei para vocês que alguns de vocês vão colher o que o gestor anterior plantou. E o próximo gestor, ou vocês mesmos, se Deus quiser, né, permaneçam no cargo, vão colher o que está sendo plantado agora, tá? Por quê? Para atingir a condicionalidade 3 desse ano, vão ser considerados os SAEBs de 2019 e 2023, para o recurso financeiro 25 e 26. Portanto, para receber o SAEB em 26, tem que ter redução das desigualdades nos índices de proficiência de 19 para 23. O que significa isso? A proporção de alunos pretos, pardos, indígenas e de baixo nível socioeconômico com nível adequado de proficiência em língua portuguesa e matemática precisa ficar estagnado ou melhorar de 2019 para 2023. Ah, mas por que não vai entrar 2025 para receber 2026? Porque já, o INEP e o Fundeb já avisaram que não dá tempo de calcular o de 25 ainda para receber em 26. Então, o que vocês farão esse ano relacionado à redução de desigualdades vai impactar o SAEB de 2027, o VAR de 2027, tá? Porque o de 25 não vai dar tempo para calcular esse ano. Pode falar, Alicia. Precisa levantar a mão, não. Já entra derrapando já. Tem um errinho aqui, 2019 a 23, está escrito 2013, precisa corrigir depois. Aonde? Como avaliar a redução de desigualdades por meio do aumento... que horror! Que horror! Não, mas... Aqui, ó, tá 2013 aqui. Não, gente, é 23. Em cima tá certo aqui, tá vendo? Tá certo. Eu corrijo antes de mandar para vocês o slide. O slide.
E a Lucinéia levantou a mão. Pergunta aí, Lucinéia. Lucinéia? Eu coloquei a questão no chat, Alicia. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver lá no chat. Lucinéia. Depois abre no Educacenso para conferência se foi realizado tudo certinho em maio. Não é somente conferir no sistema Educacenso quando abrir? Então, Lucinéia, esse é um dos pontos que a coordenadora do Educacenso teve uma fala recentemente, e ela apontou o seguinte: tem que conferir, você precisa, obviamente, conferir tudo certinho, mas tem um trabalho que o município precisa fazer também dentro do município, tem que começar aquele trabalho lá do princípio, desde a ficha de matrícula. Ela chamou atenção, por exemplo, para municípios que o aluno faz a matrícula lá no primeiro ano e depois nunca mais atualiza essa ficha de matrícula. Eu vou falar um pouquinho disso lá para frente, tá? Mas, então, por exemplo, com base nessa ficha de matrícula, preenche o censo. Aí o que acontece? Preenche o censo com base numa ficha de matrícula não atualizada. Depois, Alicia, pode abrir o microfone e interromper a qualquer momento, tá? Quando vai lá, eu vou falar lá na frente daqui a pouquinho para explicar melhor. Qual é o primeiro dado que eles coletam para o VAR? É o dado que o aluno responde no questionário. É o primeiro dado que eles coletam, tá? Então, o aluno ele vai se autodeclarar por raça, cor, lá no censo, e ele vai preencher o questionário socioeconômico. Esses são os dados coletados. Mas se o aluno não preenche ou deixa lacuna, a segunda camada de captação das informações é o censo. Aí eles vão lá, buscam no censo. Se o censo está desatualizado em relação à autodeclaração, aquilo que o aluno colocou, a inconsistência, é o que pode penalizar. Então, qual que é a orientação da coordenadora do Educacenso? Nessa revisão, olhar se isso não está tendo discrepância com se a ficha de matrícula está atualizada, se está tudo certinho, para depois o aluno vai e declara uma coisa. Ah, pode acontecer? Pode. Ele pode ser o pai pode autodeclarar ele de um jeito na ficha de matrícula e o aluno vai lá e se autodeclara de outro na hora do censo. Isso pode acontecer? Pode. Mas o máximo que a gente puder evitar para qualificar é melhor. Alícia. A minha pergunta foi no sentido assim, é que em maio, na última quarta-feira de maio, é preenchido tudo na sede, né, na Secretaria Escolar Digital. E nesse momento, aqui na Secretaria, aqui no nosso município, já é feito, assim, essa conferência que você colocou das turmas, das crianças vinculadas, tudo foi feito lá na última quarta-feira de maio. E aí, o que a gente faz aqui no município? É tudo fechado lá na sede, aí depois sobe esses dados no Educacenso. E aí é realizada a conferência depois, num outro momento que o sistema abre. Aí agora, é que daí você falou que agora até o dia 30, mas se já foi feito isso em maio, agora não precisaria, é isso? Não, isso já está tudo pronto, não. Não. Entendi. Está tudo pronto, não. Agora, só deixa esse checklist pronto, Lucinéia, para as próximas vezes, embora aí vocês já me disseram que vocês já fazem tudo isso. Já está tudo certinho. Agora, isso do questionário que você falou, essas perguntas, aí já teria que se ver na ficha de matrículas. Eu não sei se esse tipo de informação sobe na sede também, deve subir, né? Porque o Educacenso puxa da sede. Sobe. Sobe tudo, né? O problema, na questão, na verdade, a fala da coordenadora do Educacenso é com a preocupação com a incoerência e inconsistência de dados. Porque vocês, gente, vocês têm tudo organizado. Para falar a verdade, é uma região com tudo muito organizado. Mas a gente encontra, Lucinéia, regiões, municípios que têm ficha de matrícula em papel ainda, que aí na hora que vai preencher no censo, vai preencher tudo manualmente, e aí gera um monte de inconsistência. E aí penaliza o cálculo, porque o percentual de alunos, funciona assim, você tem que ter um mínimo de 10 alunos participando no SAEB para calcular para o VAR. Tá? É um mínimo de 10 alunos participando da turma, do total, para ele ser calculado o SAEB. Aquele município que não alcança os mínimos exigidos no SAEB, ele não é penalizado no SAEB, mas ele é penalizado depois, às vezes por conta de 4, 5 pontos percentuais que erra lá de incongruência, você não consegue atingir o mínimo
de alunos participantes do SAEB para ser calculado no VAR, entendeu? Então, são pequenas coisas, na verdade, que para vocês isso tudo já está resolvido aí na região. Mas é importante, a gente coloca que é importante vocês conhecerem, para que até treinar outras pessoas, porque é um trabalho de todo mundo, foi o que a Alicia falou. O secretário tem que começar, nessa condicionalidade 3, começa com por isso que falo, olha, até chegar no momento do secretário da escola fazer a matrícula com o pai, e o pai autodeclara o filho, porque até 16 anos é o pai que autodeclara, até chegar ali, e depois esse aluno na escola, para que ele vai lá no dia do SAEB e ele se autodeclara, percebe que tem uma trilha de aprendizagem de letramento racial muito importante, né? Letramento racial dos professores, letramento racial do secretário que faz a matrícula, letramento racial dos pais. Então, não é uma questão só de número, né? Todo esse processo, na verdade, é o MEC induzindo os municípios a trabalhar o letramento racial e a compreensão que a equidade, gente, ela não é teoria. A equidade, ela se faz nas coisas práticas, da prática pedagógica e das práticas administrativas. Oi, Alice, você levantou a mão? Não, você já respondeu o que eu ia falar. Pode continuar. Oi, Lenita. Quem levantou a mão foi a Lenita. Do computador tá lento. Não, essa questão do preenchimento da raça e cor, quando, por exemplo, não sei se você já falou, acho que eu perdi, por isso que eu vou perguntar de novo. Quando no censo escolar, como você falou, no primeiro ano, né, a mãe preencheu que a criança é branca, e lá no questionário a criança preencheu que é parda. Esse cruzamento de informações, como que o INEP lida? Tá, uma boa pergunta, Lenita. O INEP, ele tem camadas de busca de dado no sistema. A primeira camada que ele vai buscar é a que o aluno respondeu no SAEB. É a primeira, tá? Então, de hoje até o período de realizar a prova, planejar ações, eu vou até sugerir uma planilhinha bem simplesinha aqui para vocês monitorarem esses alunos, fazer o letramento racial dos alunos, porque lá são eles que preenchem, para eles preencherem adequadamente essa informação no questionário socioeconômico e realizando a autodeclaração, é fundamental para que o cálculo dos percentuais seja feito adequadamente. Eu vou mostrar lá na frente para vocês o percentual do cálculo da condicionalidade 3, para vocês entenderem por que é importante. Se o aluno deixar em branco, o mais problemático é o aluno deixar em branco. Tá? O mais problemático é ele não deixar tudo em branco e não fazer. Aí, Lenita, o sistema do INEP busca a segunda camada. A segunda camada para preencher as lacunas do que foi deixado em branco. É o censo. Então, a informação do censo sobe para preencher essas lacunas, tá? O cruzamento de dados entre censo e preenchimento do questionário SAEB pelo aluno não é feito no caso da condicionalidade 3 para derrubar a inconsistência. Então, fiquem tranquilos. Tá? Até porque, gente, é autodeclaração, e a autodeclaração não pode ser punida. Né? Ele se autodeclara, é uma questão de respeitar mesmo a construção de identidade do aluno. Então, não é punido nesse caso, viu, Lenita? Mas é importante saber que, na ausência desta informação do INEP, o censo é o que sobe para preencher. Aí entra o preenchimento do censo adequado para o caso da condicionalidade 3 do VAR. Porque é ele quem vai dar as informações lacunares, que foram lacunares no preenchimento do SAEB. Oi, pode falar. Pode falar, Adriana, fica tranquila. Tá fechado, viu, seu microfone?
Ô, Lilian, existe também no ato da matrícula, ele identifica lá cor, raça, porém tem alguns que não declaram. Então, no ato da matrícula não declarou, mas no questionário do SAEB, o aluno, ele se autodeclarou branco, pardo, aí vai ser considerado que ele respondeu, então? Lá Aí, no então, site, daí a provar, secretaria da escola... provar, sim, tá? Provar, sim. Os Uhum. dados que serão puxados pelo sistema será a autodeclaração dele no SAEB. Agora, para a secretaria, isso impacta. Eu vou mostrar para vocês ações de gestão da equidade, para fazer a gestão desses dados na secretaria, para vocês se prepararem para a redução das desigualdades efetivamente. Você vai estar com dados discrepantes, você vai estar trabalhando com alunos que não precisa e deixando de trabalhar com alunos, porque olha qual é o risco. Esse aluno não se autodeclarou para você. Então, você não pode puxar ele para turmas. Por exemplo, ele não se autodeclarou e tem baixa aprendizagem. Você criou ações intencionais para atuar com os alunos PPI e com os alunos baixa renda para melhorar as aprendizagens desse aluno, para você ter bons resultados lá no SAEB e também ter o VAR, tá? Esse aluno não se declarou, não colocou informações, ele não entra na turma. Aí ele se declara lá, no SAEB. Lá ele vai calcular para você. Tá. O correto, então, Lília, seria que... Você entendeu o raciocínio? Lá ele vai entrar no cálculo do SAEB para o município, para calcular, olha, que ele faz parte daquele 25% de alunos mais pobres ou PPI, que está com baixa aprendizagem, e aí aquele aluno, gente, imagina, parece pouco, mas imagina que uma rede pequena, imagina que é uma rede pequena, bem pequenininha, e tem 10 alunos lá só. Desses 10 alunos, 50% são PPI ou são baixo nível socioeconômico. Um aluno que preencheu lá e você não trabalhou, ele vai calcular para o município como 50% mais pobres, que não melhorou a aprendizagem dele e impacta o teu VAR. Às vezes a gente já fica achando que é uma imensidão de alunos, mas, na verdade, a gente precisa conhecer para evitar esse tipo, que às vezes 1, 2 alunos, 3 alunos, quando a rede é muito pequena, entendeu? Quando a rede é muito pequena, que ele acaba impactando lá nos percentuais. Por isso o letramento é importante. É importante, por exemplo, conversar com o aluno, como você se autodeclara, olha, na tua ficha está isso, e aí, por isso o letramento racial é importante, porque de quem vai conversar, inclusive. Porque você não pode obrigar a nada. Nós estamos com um caso aqui de um município que o aluno é um aluno identificável, do ponto de vista da observação empírica, ele é PPI. Na verdade, ele se enquadra na raça cor em preto. E a mãe autodeclarou ele como branco e, inclusive, solicitou alteração na ficha de matrícula, solicitou alteração de tudo. O que a gente pode fazer em relação a isso, gente? Não podemos obrigá-la a nada. Ela é mãe, então, eu até pensei nisso, Lília, porque a gente tem, acho que um ou dois casos nesse. A mãe, uma ela não declarou, e a outra ela coloca branco também. É por isso que eu estou falando, mas se lá no questionário ele colocar, era essa a minha preocupação. O correto, então, Lília, seria que após o preenchimento desse questionário, a secretaria da escola também retomasse esse cadastro, né? Dentro da sede, para não ter essa inconsistência. Fazer uma gestão, a gente chama de fazer gestão da equidade, isso. Fazer a gestão dos dados que impactam na equidade. No sentido assim, e isso não vai acontecer agora, viu, Adriana? Nós não vamos conseguir isso numa canetada. Não vamos conseguir. Por exemplo, se essa mãe autodeclara o filho como branco e ele chega lá e se autodeclara como pardo, tá? A grande questão é como é que está a aprendizagem desse aluno, viu, Adriano? A grande questão é como está a aprendizagem desse aluno. Se a aprendizagem dele, com as ações que você está realizando, melhorou, o impacto não é negativo lá no resultado, porque no final, o que todos nós queremos é que todos os alunos aprendam. Né? Todos os alunos aprendam no final. Então, não impacta se a aprendizagem dele estiver alta. Agora, impacta se ele está autodeclarado como branco, não tem nenhuma ação realizada para ele,
e aí ele chega lá, se autodeclara como pardo, e ele se enquadra lá no percentual de 25% a 50% dos alunos que vai ser avaliada a aprendizagem se ele melhorou. E aí ele não melhorou nada. É isso que impacta, tá? Todo o restante Obrigada, tem impactos, todo o restante tem impactos em termos de direitos humanos, que aí o Tribunal de Contas vem trabalhando muito nisso. O letramento racial e a implementação de protocolos antirracistas e a política de ERER pelo PNERC, que vocês estão aí com o PNERC, vocês devem ter articuladores regionais e articuladores municipais. A política do PNERC é para trabalhar isso no dia a dia, para um dia, Adriana, a gente não precisar mais se preocupar com se eles estão se autodeclarando ou não adequadamente, entendeu? Então, enquanto isso, a gente vai fazendo políticas de longo prazo, com o PNERC, com a ação do ERER, e agora, gente, com os protocolos antirracistas que logo, logo vão ser exarados pela Secretaria do PNERC, os protocolos antirracistas, então já aí ficar de olho nisso também. Deise, você tinha levantado a mão? Eu tinha, mas depois eu não tinha mais. Eu só queria Então, saber assim, não, é só uma questão mesmo. Aquele questionário que a gente acha no QEDU são os questionários que é respondidos pelo SAEB, né? Ou pelo... Sabe? Sabe quando... Você queria dar uma olhada? Não, sabe quando a gente entra no QEDU, a gente entra em questionários e lá a gente consegue ter um panorama mais ou menos... dos pretos e pardos que a gente tem no município. Eles puxam o QEDU, o que o QEDU faz? Ele puxa a base de dados do INEP, só, gente, que essa base de dados, o INEP está melhorando muito a transparência dele, muito. Então, vocês conseguem ter acesso a essas bases de dados também. Mas eu vou dar uma... No INEP a gente consegue também? Porque eu confesso que eu não sou muito de lenhar na plataforma do INEP. Consegue, Deise, consegue. Consegue, porque os dados do QEDU, eles não conseguem atualizar tão rápido. Contento, sim, mas é que não tinha me ocorrido o fato de eu poder olhar no INEP, mais tranquilo. Pode. Mas, Deise, a Helena tem a lista... eu tenho também os links de acesso direto para facilitar para vocês. Depois a gente faz uma lista e manda certinho, bonitinho, para vocês não terem... Gente, porque busca por dados no Brasil ainda é cabeça de bacalhau, tá? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. É uma coisa estranhíssima. Então, a gente vai organizar uma lista para vocês e a gente ajuda vocês depois nisso, a olhar para esses dados. Se vocês quiserem, gente, porque aí tem um tempo para fazer isso. Ao longo do ano, aos poucos, a gente pode ajudar vocês a construir uma forma de monitoramento desses dados de equidade, para vocês irem fazendo devagarinho políticas, de forma simples e tal. E aí a gente ajuda a Deise na busca de dados, tá? Senão vocês vão ficar doidos, porque são muitos lugares para entrar, para você buscar. E aí abre uma planilha de Excel enorme, que às vezes é uma chatice de olhar, né? Então, a gente vai apoiando vocês nisso. Vamos lá, Helena? Ainda na condicionalidade 3, gente, eu acho que eu estou com delay aqui, Helena, não passa, aqui demora para passar. Ainda na condicionalidade 3, olha o que eu falei para vocês. Eu trouxe um exemplo de como o MEC calcula isso para vocês, tá? Uma rede com 40 ou mais estudantes no SAEB, eles vão calcular, agora falando de nível socioeconômico, a gente falou muito de raça, cor lá atrás, agora vamos focar nível socioeconômico. Tem um índice chamado INSE, que é Índice de Nível Socioeconômico, tá? O INSE, ele calcula o percentual de alunos por nível socioeconômico por escola do seu município. Isso tá, Helena, depois você, por favor, faz uma lista desses links, já coloca o índice, já bonitinho para os municípios acessarem. Você consegue saber, pelo índice, o percentual de
Onde é que está a tua escola que tem os maiores percentuais com alunos enquadrados no nível socioeconômico, tá? Isso o governo federal já te orienta. Só que esses dados são gerais. Para eu fazer a ação de recomposição de aprendizagem com o aluno pobre, porque, gente, o aluno pobre no Brasil está aprendendo menos. Isso está comprovado. Então, na verdade, o que o MEC deseja e o que todo esse sistema do VAR deseja é que você conheça quem é o João, a Maria, a Madalena, o Zezinho, o José, que é PPI ou que tem baixo nível socioeconômico e que não tem aprendizado adequado. A busca é pelo aluno que não tem aprendizado adequado e é PPI, preto, pardo, indígena ou baixo nível socioeconômico. É isso que você precisa saber. Você precisa saber o nome. O Joãozinho, a Marinha, o Zezinho. Por quê? Porque tem que fazer ações específicas para esses alunos, tá? Inclusive, é a pergunta que o Tribunal de Contas faz. O que você está fazendo para esses alunos com baixo nível socioeconômico que não têm aprendizagem adequada em língua portuguesa e matemática? Então, imaginem, ó, as redes com mais de 40 alunos serão considerados no cálculo do VAR para a condicionalidade 3, 25% dos alunos com menor nível socioeconômico. Portanto, são os 25% mais pobres da tua rede. Sumiu, Helena. São os 25% mais pobres da sua rede que vão entrar no cálculo do VAR, condicionalidade 3. Para as redes com 30 a 39 estudantes no SAEB, tá? 33% dos mais pobres serão calculados para o VAR. Para os municípios com 20 a 29 estudantes no SAEB, e aí, ou menos, 50% dos alunos com menor NSE, nível socioeconômico, portanto, nível socioeconômico 1, 2 e 3, mas principalmente 1 e 2, serão calculados. Olha o impacto que isso dá no teu resultado da condicionalidade 3. Por isso o MEC frisa tanto que a condicionalidade 3 é o coração do VAR. Tá? Porque a condicionalidade 3, ela foca no aprendizagem com equidade. Qual é a pergunta que vocês têm que fazer aí no seu município? Essa pergunta que está em laranja na parte de cima. Eu fiz para uma rede de 40 alunos ou mais no SAEB. Quem são esses 25% na sua rede? Quem são eles? Quem são esses 33%? Quem são esses 50%? Quem são? Você tem uma lista desses alunos? Você conhece como é que está a frequência, como é que está as notas dele, como é que estão os resultados? Você está acompanhando de perto? Tem uma ação específica para esses 25% de alunos? Essa é a pergunta que o município precisa responder, porque é isso que vai impactar a condicionalidade 3. Esses alunos precisam melhorar a proficiência deles, tá? Pode passar, Helena. E aí, só para vocês conhecerem como é que o INEP faz o cálculo. Esse quadro, gente, de cálculo, essa fórmula é do próprio INEP. Olha lá no cálculo de indicadores da condicionalidade 3, eles têm dois índices, o índice de desigualdade racial, que a gente chama de índice de PPI e DPPI, que é preto, pardo e indígena, e o índice de desigualdade econômica, que é o índice. Tá? Como é que eles vão calcular para você receber ou não o VAR? No final como é que eles calculam esse negócio para vocês receberem o VAR? Eles vão pegar o número de estudantes PPI com desempenho adequado em 2023, a conta é super simples, gente. O número de estudantes com desempenho adequado em 2023, portanto, lembra que eu falei que o gestor anterior ou o que foi feito lá atrás, você vai colher agora? Então, para esse ano agora, o VAR colheu lá atrás. Para o ano que vem, para receber o ano que vem, ainda vai colher lá atrás.
Só que o que você fizer agora de aprendizagem vai colher lá em 2027. Então, agora vai calcular o de 23 e o de 19. Número de estudantes PPI com desempenho adequado em 2023, dividido pelo total de estudantes. Ali você tem a proporção do total dos estudantes de PPI. Imagina lá que eu tenho 100 alunos de PPI. Quando eu divido o percentual desses alunos de PPI pelo total de estudantes PPI, eu tenho a proporção que tem o número adequado de aprendizagem. É esse o cálculo que o Edu faz para fazer aquele quadrinho amarelo, laranja. Lembra daquele quadrinho bonitinho que o Edu faz? Eles fazem esse cálculo para pôr lá. Então, imagina, vou falar para vocês aqui. Em matemática, é uma média de 18% dos alunos de PPI que têm aprendizado adequado no Brasil. Olha que absurdo. O que ele vai fazer? Era 18% em 2019, em 2023 tem que ter ficado estagnado ou melhorado. Então, ou tem que manter os 18%, ou tem que ter 18,1%, 2%. A proposta é aumentar a proporção em relação ao total de alunos pretos, pardos e indígenas com aprendizado adequado. Vale o mesmo para o nível socioeconômico. Eu vou pegar os estudantes com baixo NSE, com desempenho adequado, e vou dividir pelo total de alunos com baixo NSE na minha rede. Então vamos lá, 38% dos meus alunos de baixo NSE, que é a média aí nacional, tem desempenho adequado em língua portuguesa em 2019. Em 2023, caiu para 36. Não recebe o VAR. Então, se não cumprir, olha o nível de complexidade aqui para vocês entenderem. Eu fiz tudo, gente, não recebi o VAR. Eu fiz tudo, eu me enquadrei em tudo, e o meu VAR não recebeu. Se você não atender o índice de desigualdade racial e atendeu de socioeconômico, não recebe. Se você atendeu de nível de socioeconômico e não atendeu racial, você não recebe. Eles são excludentes, entendeu? Nesse caso aqui, no VAR aprendizagem. Ok até aí? O que é preciso fazer para receber o VAR, então, gente? Eu tenho que ter uma lista dos meus alunos de baixo NSE e uma lista dos meus estudantes PPI que não têm aprendizado adequado. Qual a meta? Que eles atinjam o aprendizado adequado. A meta é que todos aprendam e que a proporção de PPI baixo NSE com desempenho adequado fique estável ou aumente. Essa é a meta. É o que está em laranja aqui embaixo, na barra do slide, é a meta. Tudo certo até aqui? Então podemos passar, Helena. Aqui um exemplo, gente. Eu montei um exemplo, é muito simples esse exemplo, é um jeito simplesinho de monitorar aí na tua rede. A gente implantou uma planilhinha dessa numa rede e que não tinha nenhum monitoramento. Parece uma bobagemzinha, mas é um jeito simples de você, gestor da CEMED, acompanhar o que está acontecendo nas escolas. Você vai lá, na escola B, eu tenho, no 5º ano, 20 alunos pretos e pardos. No caso aqui desse exemplo que eu trouxe para vocês, gente, esse município não tem indígena, tá? Então, só tem pretos e pardos, por isso que não entrou indígena aí. Então, é esse exemplo que eu trouxe para vocês, que foi um exemplo implantado. No 5º ano, eles têm 20 estudantes pretos e pardos. A frequência média desses 20 estudantes é de 85%. Eu não botei aí o porcento, desculpe. A taxa de abandono, essa rede ainda não conseguiu calcular, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, que eles estão implantando ainda. Eu quis trazer bonitinho do jeito que eles estão fazendo. Mas, o que é importante? Ter o percentual médio de taxa de abandono desses 20 alunos, né? A taxa de distorção idade série altíssima entre esses 20 alunos dessa rede é de 25%. É um absurdo, gente, isso. É um absurdo, mas existe. É uma rede real, tá?
é 25% nesse quinto ano. A participação do SAEB, eles estão garantindo 90%. A proficiência desses 20, média, aqui é média, viu, gente? A sua médiazinha, tá? Mas eles têm uma planilha por aluno. Desses 20 alunos, eles têm a planilha de acompanhamento. A proficiência média no SAEB é 180. A proficiência de matemática, 140. Aí eles colocaram, eles não tinham o acompanhamento pedagógico individual para esses alunos. Eles implantaram o plano de acompanhamento individual e implantaram um plano de intervenção para esses alunos. Por isso está sim e sim. E aí a observação, eles estão focando na redução idade séria, porque está muito alta. Aí eles foram lá, no quinto ano da escola A, isso aqui é uma planilha que vai descendo ano a ano, eles têm tudo, tá? Eu só deixei um pedaço para vocês verem. No quinto ano, tem 10 alunos que se enquadram no critério de baixo nível socioeconômico. A frequência média deles, olha que frequência média de 70%. Baixa, né? Está no limite da reprovação aí, se ele não melhorar. A taxa de abandono, 12,5%. A taxa de distorção idade séria é menor, por incrível que pareça, é menor, 3,7%. Participação 80%, SAEB, matemática, língua portuguesa. Até o dia que eu pedi esse exemplo para colocar para vocês, eles ainda não tinham implementado plano individualizado e acompanhamento pedagógico para esses alunos de baixo NSE, né? Porque eles não têm dados consolidados ainda para fazer isso. Então, um modelinho simples, gente, simplesinho, de gestão de dados de equidade que dá para implementar na secretaria para você acompanhar o que as escolas estão fazendo. Aí, lá na escola, a escola tem a lista desses alunos, tem o acompanhamento pedagógico individual, tem o plano de intervenção com esses alunos. Alguns precisam, outros não aceitam vir no contraturno para fazer, mas é um jeito de acompanhar. Tá bom? Um dos exemplos, mas tem inúmeras formas de fazer isso, gente. Aqui é um exemplo de como um município está realizando. Pode passar, Helena. Vamos agora para as condicionalidades 1 e 5. As condicionalidades 1 e 5. Fechamos a condicionalidade 2 e a condicionalidade 3. E vamos para a condicionalidade 1 e a condicionalidade 5, tá? Eu vou introduzir aqui, mas quem vai trabalhar mais profundamente essas duas condicionalidades com vocês é a Alícia. Eu acho, parece que a Alícia está congelada, Helena, parece que ela congelou. Eu acho que ela congelou. Eu estou com problema na internet, se vocês puderem tocar. Não, vou tocando aqui, Alícia, aí se você vai fazendo a interferência quando entrar na base principalmente da BNCC do diretor, na BNC do diretor. Gente, a maioria de vocês já estão com a questão do gestor escolar regularizado. Mas o que é que precisa ter bem definido até dia 30 de agosto? De acordo com a resolução CIF número 15 de 2025, o que é que você precisa ter até dia 30 de agosto para subir no SEMEC? Você precisa ter um ato normativo, que pode ser lei, decreto ou resolução, desses critérios de gestão e de desempenho, precisa especificar a forma como é feito o provimento, o cargo, função de gestor escolar e quais os critérios, né? E esses critérios podem ser por critérios técnicos de mérito e desempenho, seleção ou concurso público, ou a partir da escolha com a participação da comunidade escolar. Helena, você quer complementar algum ponto nessa condicionalidade? Porque eu vou aprofundar nela na sequência, mas nesse ponto aqui, você quer falar alguma coisa da documentação? Porque depois é você que vai acompanhar. Mesmo o critério de escolha a partir da comunidade escolar, antes, mesmo que seja eleito para a comunidade, esse gestor tem que ser previamente aprovado em uma avaliação de mérito e desempenho também. Eu acho que queria colocar, Lilian, vocês estão me ouvindo? Sim, pode passar para o próximo slide, Helena, que aí a Alícia já vai falando e a gente já complementa. Pode falar, então, Alícia. Eu queria falar um pouquinho que os secretários têm que prestar atenção se essa legislação vem do outro prefeito,
né? Eles podem estar, nesse momento, fazendo toda a revisão, porque é em relação aos diretores, e a gente sabe que aí na região vocês têm alguns problemas em relação a isso, porque muitos diretores não são de concurso, não fizeram, muitas secretarias não fizeram concurso público, e não que isso seja já o imediato, mas o foco do Ministério da Educação e da Legislação é que tenha o diretor concursado, né? Senão, tem que ter uma avaliação. Então, precisa que isso esteja previsto na legislação. Por isso que esse slide aí da condicionalidade 1, que é a questão dos critérios de mérito, foi feito muito às pressas, quando saiu o parecer número 4 de 2024, que tem as atribuições novas dos diretores, é chamado BNCC dos diretores, e precisa ter a legislação adequada. O próprio Tribunal de Contas está em cima disso, né? Então, a legislação própria, normatizando o provimento do cargo do gestor escolar, por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho. Tem município que colocou lá o tempo da gestão, a experiência, se fez prova, tem outros que fizeram prova, mas precisa ver o que a legislação diz. Se você tem uma lei, se está no plano de carreira do município já isso, porque deveria estar o plano de carreira atualizado, com as atribuições novas do diretor, se você vai fazer um decreto ou se vai fazer uma portaria tendo todos esses critérios. Isso está sendo... Eu ia pedir para voltar o slide, só um minutinho. Tudo isso está sendo revisto, né? Não adianta só ter critérios que a gente possa colocar aí na cabeça, e tem que dar chance para todas as pessoas da rede que quiserem se inscrever, né, poderem ser diretores de escola, desde que eles tenham esses critérios estabelecidos aí pelo município. A comprovação aqui, dos que adotam processo seletivo, eu fiz um processo seletivo, mas como é que você fez esse processo seletivo? Você olhou para esses critérios ou olhou só para a formação desse diretor? Ou o diretor fez um plano de gestão para essa escola, considerando todos os dados das condicionalidades que a Lília, inclusive, acabou de explicar. O que é que essa escola tem no nível socioeconômico, como é que está mapeado, o diretor tem que entender essa questão toda do VAR. Então, quando vai lá para a direção, ele tem que fazer esse levantamento e o plano de gestão dele tem que ter as intervenções para que isso melhore. Uma coisa está ligada à outra. E ter um provimento aí, né, dos gestores escolares por meio desse critério técnico, bem claro, e ao final do ano, inclusive, ter uma avaliação. A gente está preparando para vocês um modelo de avaliação desses diretores para poder continuar no ano seguinte, de 26 para 27, 27 para 28, ou se é que vai fazer o concurso público. Lenita levantou a mão. Fala, Lenita. Lenita? Em relação, não é que o meu computador está muito lento, eu estava clicando, ele não abriu o microfone. A Helena falou da questão da avaliação, que tem que fazer avaliação. No meu caso, eu não tive nenhum diretor novo que assumiu o cargo, né? Então, eu não tenho um edital atualizado de 2025 para os diretores que estão. Então, eu tenho que fazer uma avaliação para inserir no sistema? Se você for continuar, você vai continuar com os mesmos? O que a sua legislação fala? Porque quem faz a legislação é o município. Então, no nosso plano de carreira, fala que anualmente, no final de cada ano, a pessoa vai ser avaliada pelo gestor se continuará ou não. Só que isso nunca foi feito, nunca. Então, Alissa, só para
Para o CIMEC agora, aí depois a Alicia complementa para o que vem, porque, gente, são para a gente não misturar, tá tudo misturado, na verdade, né? Já, porque é tudo integrado. Mas só para entender assim, para o CIMEC agora, você tem que subir a legislação, tá? Tem que comprovar que você adota processo de seleção dentro dos critérios do VAR, e aí eu vou falar o último, que é a grande mudança dos critérios que teve agora, que é a maioria dos gestores, que eu já vou falar, para o CIMEC. Só que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, por exemplo, eles pedem avaliação, pode ter um outro momento que pode solicitar essa documentação de avaliação, que aí é o que a Alicia vai orientar. Oi, Alicia. Então, não sei, acho que voltando aí no caso da Lenita, eu, se fosse secretária no seu município, eu faria tudo de novo. Ou, enquanto, né, se for fazer concurso, ter essa justificativa para o Tribunal de Contas. Olha, não fiz, né, coloquei a legislação anterior no sistema, porque agora vai ter o concurso público. Se não, fazer tudo isso e colocar no sistema a legislação de agora. Eles não vão aceitar dizer, no plano de carreira antigo dizia que tal coisa e não foi feita. Isso. Entendeu? Uhum. Agora, no segundo semestre, iniciando o segundo semestre, fazer todo o processo. Isso. Helena, parece que a Helena tem um recado para dar. Só antes antes de abrir aqui para Deise, eu estou conferindo aqui na própria resolução, além desse ato normativo, o que vai ser submetido é o edital de seleção vigente da secretaria. Então, o último edital de seleção que foi elaborado para selecionar esses profissionais. E, além disso, vocês vão ter que informar no CIMEC o total de gestores da rede, né, e a quantidade que foi selecionada com critérios de mérito e desempenho. Então, vamos supor que tem 10 na rede e 2 foram selecionados em cima desse edital de mérito e desempenho. Então, você vai informar a quantidade que foi provida dentro dos critérios do VAR. E aí ele vai fazer o cálculo do percentual se isso é considerado maioria ou não. Tá. Que gente, onde está escrito aí em laranja, mudança este ano. Isso é novo. Essa é a grande mudança da resolução número 15, que vai ter que informar se a maioria dos gestores foi escolhido por meio de critérios técnicos e de mérito de desempenho. Por quê? Porque a ideia é em algum momento, chegar à totalidade. Por enquanto, eles estão cobrando a maioria. O termo que eles usam na resolução é a maioria. Né? Oi, Deise, pode falar. Então, assim, a gente estando em processo, isso já vai valer? Porque, assim, aqui em Manduria, eles tinham uma resolução meia falha, meia estranha, mas, assim, ela é de 2022, mas ela nunca foi aplicada, até porque ela não conversava com o nosso plano de carreira. Então, no começo desse ano, a gente reformulou um decreto, mas para a gente poder implementar esse decreto, eu precisei alterar um artigo do plano de carreira. E isso está saindo da Câmara agora. Então, eu vou começar esse processo de escolha por eleição a partir de curso, a partir de formação, a partir de prova, aberto para todos os professores da rede, para quem tiver interesse. Mas eu vou conseguir concluir isso, talvez, lá no final do ano, porque o curso, a prova, vai culminar na montagem do plano de ação desse professor, que vai ser o documento que ele vai poder utilizar para a eleição da comunidade interna da escolar. Isso tudo está em processo. Então, hoje, os diretores que eu tenho na rede, eles são por portarias do prefeito. Então, mas eu já estou no processo de escolha por eleição.
Isso Mas- já conta já ou isso vai prejudicar o município? Você pode atualizar esse decreto, dizendo no decreto já direitinho tudo que você vai fazer. Aí a Tudo sua certinho, legislação com as comissões, tudo certinho. Esse documento eu já posso subir, então. pode. Você E aí ele já vai contar, Isso. porque eu estou em processo. A Isso. regra, Deise, ah lá, a Helena até já respondeu no chat, a regra é qual o documento vigente? Qual o documento vigente que você tem para fazer isso tudo que você quer fazer? É o documento vigente. Então, é o decreto. Tá. Só que a gente vai fazer, provavelmente essa semana, porque segunda-feira teve reunião na Câmara e eles aprovaram essa alteração no plano de carreira. Por quê? Para eu poder fazer esse novo decreto com a escolha democrática dos gestores, eu tive que fazer essa alteração na lei. Então, eu Mas não a subi o alteração vai documento estar ainda. pronta, não vai, Deise? Hã? A alteração já está em processo. Já Você falou está que tudo foi- pronto, eu só Não, tive então que você subir sobe- e começar. Então, tudo bem, tudo bem. Até porque você tem até dia 30 de agosto. Ah, O problema é se você não tivesse começado tudo isso e não tivesse nada disso e tivesse que subir uma legislação que não atende. Não, então, é porque eu vou subir o decreto, Lilian, só que, assim, obrigatoriamente, quem for querer ser diretor vai ter que passar por um processo de formação, fazer uma prova e apresentar o plano. O que você vai dizer, o que você vai fazer é o seguinte, a regra é clara, você sobe aquilo que está vigente até dia 30 de agosto. Tá. Subiu o que é vigente, você vai ter que responder responder se a maioria, e aí do jeito que a Helena explicou lá, se a maioria dos gestores em atuação na rede, com provimento de cargo ou função, foi eleito ou escolhido por critérios de mérito ou desempenho. Essa é uma outra informação. Uma coisa, você sobe a documentação, que é a legislação própria, você comprova o teu processo de seleção vigente, o segundo ponto, são 3 pontos, tá? E depois você vai dizer como é que está a tua rede agora, teus diretores agora. Tá. Eles estão em processo, porque é isso. Hoje, os diretores que estão, eles estão conforme o modelo antigo. Então, considera-se o mérito da pessoa? Considera-se, mas quem colocou foi o prefeito. É uma portaria. Mas Agora, a gente está no processo de alteração disso, porque a gente não tinha como fazer, porque nós não tínhamos legislação específica para isso, entendeu? Entendi. Então, Entendi. agora a gente já conseguiu mudar o plano de carreira. Agora, com a mudança do plano de carreira, eu consigo validar o decreto novo e começar o processo, que é formação de quem tem interesse na rede, prova, apresentação do plano e eleição pela comunidade escolar. Tá bom? Ok. Ó, eu vou passar a palavra para a Helena acompanha essa documentação, até para você ver, porque agora eu entendi bem, você está com a legislação, você conseguiu atualizar a legislação toda, está tudo certinho, mas os diretores ainda não se enquadraram. Acho que aí a Helena pode detalhar um pouco melhor. Você quer falar alguma coisa, Helena? Você levantou a mão? Eu tô há 2 semanas dissecando essa portaria, Deise, porque eu confesso que ela não é clara. Mas fazendo essa leitura minuciosa, o que eu entendo o INEP vai pedir para você subir os documentos vigentes. Então, você vai subir os documentos que estão vigentes. Aí ele vai te perguntar que foi o que eu coloquei, se esses documentos que você colocou estão vigentes e se os gestores já foram selecionados pelos editais apresentados. Se nesse edital que você está subindo, o gestor ele já foi selecionado e está em exercício de função. Só que essa pergunta que eu mandei aqui, ela não é inabilitante. O INEP indica as perguntas que, se você não responder do jeito que ele quer, ele te inabilita na hora. Então, você pode responder que não. Não vai inabilitar ainda. Tá, mas assim, ó... Aí só finalizando o raciocínio, aí a questão dos 50%, que a questão dos 50%, ela tá assim, ó.
Qual é o número de gestores escolares em atuação na rede cujo provimento de cargo ou função foi feito de acordo com critérios técnicos e de mérito e de desempenho? Aí ela tem um asterisco, é a pergunta que inabilita. Lendo, eu entendo assim, vamos poder olhar tanto para a legislação passada quanto para a legislação vigente, porque eu estou olhando para a rede hoje. Se eu já tenho diretores que foram selecionados por critérios de mérito e desempenho em legislações anteriores, eles entram na minha conta, porque eles foram selecionados. Sim, se eles já foram selecionados de acordo com os critérios do VAR, é meio como se fosse uma avaliação contínua. Mas assim, É Helena, cumulativa, né? dizendo que é justamente isso. Eu não podia começar o ano sem gestor, então seguiu a métrica. Inclusive, ficaram os mesmos, eu nem mudei, porque eu falei, eu não quero ser responsável por ninguém, digamos assim. Só que eu estou em processo para alteração desse critério. Vai mudar, entendeu? Só que eu estou em processo, ainda não mudou, porque demanda de tempo. Como, por Mas exemplo, eu acho que essa sua formação. situação, eu acho que a sua situação está boa, Deise. Porque você já Tá. conseguiu atualizar a legislação, você já conseguiu atualizar o edital, você está com. A documentação está. Isso, a Então, morosidade foi nesse processo de documentação, não, eu mas acho agora a que gente já vai começar. fazendo uma interpretação, o item 1 e 2 você está cumprido. É como disse a Helena, você vai informar se a maioria ou não. Mas nesse caso da informação, ele ainda quer saber ainda como é que está o processo. E isso você vai regularizando. Então, na minha opinião, você conseguiu, na verdade, atualizar. O problema são os municípios que não fizeram isso. Tá. Porque se você não tem essa legislação própria, normatizando, com critérios de desempenho e mérito, aí é o ponto-chave da questão, porque é inabilitante. Nesse Beleza, caso, não, mas entendeu? aqui a gente está no caminho. Ah, então tá ótimo. O problema, Então, vamos lá, Helena. o problema é, gente, muitas vezes explicar isso para os prefeitos, que tem prefeito que não aceita, nem entende isso, tá certo? Então, É vocês verdade. têm que pegar a legislação do VAR e levar para eles poderem entender. Porque tem prefeito que fala assim, não, eu vou nomear por função, né? E ele escolhe e manda alguém lá para a escola junto com o secretário. É isso que não pode, né? Ele até pode nomear, mas dentro dos critérios de mérito que a legislação determina. Gente, certo? isso que a Alicia falou é um ponto tão chave, tão importante. Eu conheço um município, infelizmente, a secretária ficou assim, chorou, porque ela explicou tudo para o prefeito, sabe o que o prefeito respondeu? Eu vou continuar nomeando, perco dinheiro, mas eu não abro mão de nomear. Sem critério. Ele não ela desse jeito, não vou bater o pé. É uma rede grande, gente, de 39 escolas. Falou, não vou perder oportunidade, não vou perder politicamente a indicação. Mesmo ele explicando que por critério, se tiver o critério, a seleção. Não. Então, assim, essa negociação, essa explicação para o prefeito, é o coração. Isso que a Alicia falou agora é o coração desse processo aí, politicamente, dentro da secretaria. Né, Alicia? A Lenita levantou a mão, diga. Dentro dessa questão da condicionalidade 1, nós, né, como eu já tinha falado, nós fomos apontados pelo Ministério Público que nós temos que fazer concurso. Já foi feito um projeto de lei, foi encaminhado para o Ministério Público, né, e está em processo de encaminhar essa lei para a Câmara. Surgiu uma conversa conversas de bastidores, como diz assim, que existe um movimento para que essa lei não seja aprovada lá na Câmara. O que acontece caso isso ocorra realmente e foi um apontamento do Ministério Público? O Ministério Público vai voltar e vai multar, porque eles estão fazendo com que a legislação seja cumprida. Se os municípios não cumprirem, vai ter que arcar com as consequências. Mas essa multa vem para o prefeito ou para a Câmara que não aprovou? Aí tem que ver, né? Porque assim, o prefeito manda o projeto de lei.
Aí o projeto de lei não é discutido, foi discutido em parte, demorou muito, tem toda aí uma coisa jurídica, Lenita. Que tem que avaliar com calma jurídico, porque nesse caso, como tem uma ação do Ministério Público, já em antecedentes é uma questão que tem que avaliar a partir do jurídico da prefeitura, caso não aprove. Mas para o caso do VAR, você vai subir o vigente. Você vai subir. Porque o Ministério Público pode chamar o município para fazer um TAC, dizer assim, olha, em 90 dias vocês têm que fazer. Eles têm essa prerrogativa. Podemos... Vamos para frente, então? Vamos lá? Vamos lá. O próximo slide, Helena. Obrigada, Helena. Helena, não quer falar um pouquinho dos critérios de mérito e desempenho? Perfeito. Eu vou continuar aqui falando dos critérios. Depois eu vou mandar os artigos da resolução para a gente ficar mais atento, mas é realmente nessa ideia de continuidade, principalmente quando vocês forem colocar a quantidade de diretores que foram selecionados. Se anteriormente eles foram já selecionados por um processo seletivo que leve em consideração esses critérios de mérito e desempenho, então eles já entram na conta de vocês. É como se ano passado vocês tivessem feito um processo seletivo, né, ano passado ou o ano retrasado, e esse ano vocês estão fazendo outro, mas mudando um pouco os critérios de seleção. Então, pensando essa ideia de continuidade na hora de responder o VAR. Bem, o que podem ser esses critérios de mérito e desempenho? O MEC ele dá alguns exemplos que podem ser utilizados no momento de elaborar o edital de seleção. Então, o primeiro que ele indica é a formação acadêmica, né, que é a prova de títulos. Então, se esse diretor ele tem graduação, pós-graduação na área de educação, na área de gestão ou afins. A experiência profissional também pode ser usada como critério, então, tempo de serviço no magistério e experiência posterior em cargos de gestão escolar. Certificação e cursos de formação, então, também podem ser utilizados como critério de seleção nessa prova. Outro método é a própria prova escrita, que aí os diretores sentariam para fazer uma prova de conhecimentos que depois poderia ser avaliada, a avaliação de desempenho em funções anteriores e, por fim, a avaliação de um plano de trabalho ou de um plano de gestão. Então, a apresentação de um plano de gestão de forma a avaliar a capacidade de planejamento e execução dos projetos. Pensando os modelos que a Alicia tem estudado muito, é temerário fazer um processo de seleção com um critério só, porque aí qualquer um pode entrar com um recurso alegando que o processo seletivo ele não foi amplo na sua seleção, porque ele só teve um critério. Então, por exemplo, aí, por enquanto a gente já faz plano de gestão. Tudo bem, não está errado, mas nos próximos pensar outros critérios para além do plano de gestão, porque dá a impressão de que o processo seletivo não levou outros critérios em consideração, tendo em conta que o próprio MEC sugere mais de um critério. Então, isso é um ponto a se ficar atento. E aí, agora eu vou passar para a Alicia, porque a gente vai voltar brevemente aqui na BNC do diretor, só para explicar que ele é a referência para fazer esse processo seletivo. Então, para quem está pensando em fazer prova escrita e está nesse processo de montar o slide, a seleção, a BNC do diretor é a referência para pensar o que pode ser avaliado desse gestor escolar. Alicia? Então, traz as competências, né? O parecer 4 de 2021 traz essas 4 dimensões: a dimensão político-institucional, a pedagógica, a administrativa financeira e a pessoal relacional. Muitos diretores já conhecem esse texto, né, do parecer da BNC do diretor, mas muitos ainda não conhecem, então é necessário que as secretarias
voltem um pouco nisso e conversem com os seus diretores. Lá atrás, além nessas dimensões, traz as competências e traz as atribuições. Então, hoje, para um diretor dar conta desse plano de gestão da escola, dar conta de tudo isso que a legislação exige, né, e transformar realmente a aprendizagem de todos os alunos, ele precisa se apropriar desse parecer. E a gente ainda encontra muito diretor que ouviu falar de longe do parecer, mas não conhece, e isso é ruim. Então, nós, o ano passado, quando a gente fez o PPP das escolas, a gente trabalhou com eles, mas tem a palestra que a Lilian fez em relação a isso, junto comigo e com a Helena. Então, pode ser usado, já o parecer já está em slides, e trazer isso para que eles todos conheçam, os diretores da educação infantil, do ensino fundamental, para que eles tenham a visão do que se exige hoje para um bom diretor em cada escola. Pode ir para o próximo slide. Aqui, o que o município... Não, é a condicionalidade 5 agora, Alicia. Agora a gente passa para 5. Tá, você não quer tocar a 5? Eu queria fazer um combinado com vocês, gente, porque nós estamos aí faltando 13 minutos para a gente encerrar nosso tempo, não vamos exceder mais que 2 horas, que ninguém aguenta uma reunião de mais de 2 horas. Então, a condicionalidade 5, que é uma condicionalidade que também está no escopo para vocês informarem no CIMEC, até dia 30 de agosto, se tem ou se não tem. Eu vou trabalhar aqui com a Helena e a Alicia quais são os itens para vocês se prepararem, mas as recomendações em relação à BNCC da computação, que não são inabilitantes, portanto, não está na prioridade até dia 30 de agosto, né, porque não são inabilitantes, é uma sugestão, a gente pode trabalhar depois, profundamente, num outro encontro. Pode ser? O que vocês acham? Porque a gente tinha se preparado para já aprofundar na BNCC da computação, para vocês entenderem o que precisa se preparar para fazer, porque vai cobrar. Só que para agora não é inabilitante, então vamos trabalhar por prioridade para vocês, né? Para vocês também não pirarem o cabeção, né? Porque é muita coisa para vocês fazerem. Então, o que você acha, Alicia? Podemos seguir assim, Alicia, Helena? Que a Helena, gente, ela é a nossa controladora de horário. E ela já puxou a minha orelha da Alicia aqui no nosso grupo, que a gente... Não, eu acho melhor, porque senão é muita coisa num dia só, muita informação, e essa então parte da BNCC, da computação, ela também tem uns nuances que todas as secretarias precisam aprender para o ano que vem. Então, eu acho melhor Então, a gente vai falar só do que é inabilitante, tá bom? Isso. Que é o que precisa para agora, e depois a gente fala. E voltando, gente, nos chamem sobre dúvidas, principalmente em relação a condicionalidade 1, que vocês tiverem dúvidas antes de subir a documentação. Tá? A gente tem um tempo, a gente vai trabalhando isso individualmente aí nas reuniões de atendimento individuais com os secretários, tá bom? Então, vamos lá. O que é a condicionalidade 5, gente? É o currículo, tá? São os referenciais curriculares. Vocês têm 3 alternativas aqui quanto ao referencial curricular. Fez adesão ao currículo paulista, tem que subir o termo de adesão, tá? Fez adesão ao currículo paulista e fez adaptações, ou tem o currículo municipal. São as 3 possibilidades, né, que você tem aí no caso do referencial curricular. A gente sabe que aí a maioria de vocês fez a adesão, né, é adesão ao currículo paulista, então tem que subir a resolução do Conselho Municipal de Educação que aprova ocorrer esse referencial curricular alinhado à BNCC, seja o currículo próprio ou o currículo estadual, no respectivo sistema de ensino. Então, se o seu município é sistema, precisa ter a resolução do Conselho Municipal para subir dessa adesão. Se o seu município não é sistema, tem que ter a do Conselho Estadual. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque essa é a documentação inabilitante para o dia 30
de agosto. O que a gente recomenda vocês fazerem? O passo a passo, tá? O checklist. Primeiro passo, olha para o seu referencial curricular vigente, é sempre legislação vigente. Confirma se esse curricular está alinhado. Isso é para quem tem o municipal, porque quem tem adesão ao paulista, o currículo paulista já está alinhado à BNCC. Então, basta subir a resolução do conselho, tá bom? Se certifique desse ato formal de adesão aprovado. Certifique-se que você tem isso antes do dia 30 de agosto. A gente recomenda você já levantar agora, porque se não tiver isso, você não achar, não achou em lugar nenhum, dá tempo de providenciar isso para subir na documentação. O que não é inabilitante? É a BNCC da computação. Todo mundo esperava que a resolução CIF número 15 traria a BNCC da computação como inabilitante já para esse ano. As conversas todas eram nesse sentido, de que viria como inabilitante. Na verdade, me pegou de surpresa, porque eu acho que tinha mais de 70% de certeza que viria. Mas aí não veio para esse ano, mas vem com uma recomendação muito forte. Não vai inabilitar esse ano. Mas é para se preparar para o ano que vem, tá? E aí, gente, a preparação, o que a gente tinha discutido aqui, Helena tinha feito um levantamento no currículo paulista, porque o próprio currículo paulista vai ter que se adaptar, gente. O currículo paulista ainda não tem um adendo da BNCC da computação, para vocês terem uma ideia. Eles têm uma parte de tecnologia, mas não é específica das competências da BNCC da computação. A gente tinha se preparado para falar disso para vocês hoje. Mas é isso que a gente fez o convite para falar depois. Por quê? Vai ter que decidir aí. Se for aderir ao currículo, se o ano que vem for subir documentação do currículo paulista, vocês vão ficar na dependência se o Estado de São Paulo vai, esse ano ou não, fazer o processo de adequação com a BNCC da computação. Se vocês vão fazer currículo regional, aí todos os municípios da ANVAPA já fazem o currículo adaptado à BNCC. Se você está em processo no currículo municipal, já coloca isso na pauta aí do teu grupo de trabalho da BNCC para dar tempo de fazer até o ano que vem, tá bom? Eu acho que é isso. Fiquem atentos, porque a questão do alinhamento à BNCC no currículo precisa também estar nos projetos políticos pedagógicos, esse alinhamento. A gente sabe que aí não vai para a maioria, isso já está definido, mas por agora, até dia 30 de agosto, olha para essa documentação. Algum complemento em